Alô, minha gente, estamos aqui para conversar um pouquinho, sabe sobre o quê? Sobre a família Scalabriniana. Família Scalabriniana, as queridas irmãs trabalham conosco neste santuário, são irmãs muito queridas, chamamos simplesmente de irmãs carlistas, mas é uma família grande, bonita, e ela realizou em São Paulo um congresso para aprofundar assim a espiritualidade de São João Batista Scalabrini, que é o grande fundador dessa família. E reunindo então religiosos, reunindo leigos, tudo em torno dessa missão especial que elas têm, esse carisma com os migrantes, com os refugiados. E agora a gente vai receber então uma querida irmã, a irmã Carolina, ela já está aqui conosco e ela vai partilhar então com a gente o que aconteceu, vai contar um pouco do que foi essa experiência, esse momento, esse encontro, esse mergulho de uma espiritualidade que é tão importante e tão atual em nossos dias. Irmã Carolina, seja bem-vinda, viu? Ok, obrigada, Padre Carlos. Obrigada aí pela acolhida, um bom dia a todos. Isso, irmã Carolina. A gente quer escutar um pouquinho o que aconteceu, né? Quais foram aí os principais frutos desse bonito congresso que vocês realizaram? Então, o Congresso de Scalabrini, ele vem como uma resposta a partir da canonização. Sim. Quando Scalabrini foi canonizado, nós sentimos a necessidade de aprofundar a nossa espiritualidade para que ela se tornasse mais conhecida em todo o mundo. E aconteceu o primeiro Congresso de Espiritualidade em Roma. Sim. E agora, nesses últimos dias do mês de junho, nós fizemos também esse congresso aqui no Brasil, com a família, né? Os padres scalabrinianos, as irmãs scalabrinianas, nós, e também as missionárias seculares scalabrinianas. Sim. Acho que o fruto maior que o congresso nos trouxe, Padre Carlos, é saber que a espiritualidade realmente é a força motriz que leva o carisma adiante. Esse congresso, ele veio assim, ter esses dias para refletir, estudar sobre o nosso carisma, ele veio reavivar em nós, acho que esse é o verbo que ficou muito presente, que o carisma é a herança que nós recebemos, né, do nosso fundador, e nos faz também, a partir do carisma, da compaixão pelo migrante, nos faz conformar-nos com Cristo. Então, acho que o Congresso nos traz isso. Tá, que bom, irmão. Bem, eu sou o Padre Ulisses, viu, irmão? O Padre Carlos não acordou ainda. Ok, Padre Ulisses, bom dia para o senhor, tá? Mas que bom, né? Já conheci de vocês de velhas datas, né? De tantas irmãs queridas que a gente se relacionou com elas no Brasil, fora do Brasil também, né? Então, é uma espiritualidade mais atual do que nunca, né, irmã? Sim, mais atual do que nunca, Padre Ulisses. E aqui no Brasil, de modo especial, o carisma de vocês está enfocado mais nos grandes migrantes que chegam de fora do país, ou aquela migração interna do Brasil ainda é muito forte e necessita de um acompanhamento? Olha, a congregação, ela busca atender, sim, os migrantes locais, internos, né, que existe muito deslocamento também, pela grandeza que é o nosso país, existe, sim, muito deslocamento interno, mas hoje o foco maior está também na migração internacional. Sim. Né? Tanto nos migrantes internacionais, como também nos refugiados, que temos muitos e continuam chegando aqui no Brasil. Sei, ainda não foi dado o direito de sobreviver nesse mundo, né, irmã? Para todos. Não. Infelizmente, as fronteiras, elas continuam cada vez mais presentes do que podemos imaginar, né? São cada vez maiores e mais difíceis, né? De serem transpostas. Mas as fronteiras estão aí, mas os migrantes, eles nos desafiam também e desafia a igreja, a sociedade, a pensar um novo modelo de convivência social. Sim. O que é que tocou mais aí, irmã, no coração de vocês aí durante a realização do congresso? Porque eu acho bonito, entram sacerdotes, consagrados, leigos e leigas também que estão formando esse time de força com vocês. O carisma, né, ele está cada vez mais atualizado. Nós vimos assim que também alguém que impulsionou muito
o nosso carisma hoje, não tem como negar, foi o Papa Francisco. O Certamente. Papa Francisco, a primeira viagem dele apostólica foi à ilha de Lampedusa. Eu acredito que o senhor deve se recordar, e ele dizia, o foco da visita é eu vim chorar aqueles que ninguém choram, né? Dar assim um pouco de dignidade àquelas pessoas que morreram em busca de dignidade, Certo. e não conseguiram chegar nas travessias, né? Mas o congresso, ele trouxe muito isso, foram dias intensos, profundos, mas ao mesmo tempo leves, dia de encontro, de família, né? Estarmos ali, nós, as irmãs, os padres, as missionárias seculares, os leigos, benfeitores e voluntários, né? Ele também nos chama a voltar à nossa origem, né? A voltar à nossa origem enquanto consagrados e consagradas, recordando que a nossa espiritualidade, ela é cristocêntrica. Ela vem de Cristo, e o carisma, ele nos ajuda, né? Scalabrini nos ajuda a perceber em Cristo, e no Cristo está também o migrante. Certo, é toda uma espiritualidade que se baseia realmente na pessoa de Jesus, né? Sim, na pessoa de Mas Jesus. eu tenho certeza que com a morte do Papa Francisco, você tem mais um santo protegendo os migrantes, preocupado com esse mundo de gente que ainda não tem o direito de viver por causa de barreiras internacionais, por causa do maldito lucro, entende? Sim. É uma tristeza imensa que não se dá o direito de viver, simplesmente Tem viver. aumentado cada vez mais, Padre Ulisses, infelizmente, né, as fronteiras, as burocracias, né, entre estados, entre nações, para dificultar cada vez mais. Porém, assim, nós temos também visto, por um outro lado, leis que têm ajudado. Sim. Não é fácil, mas existe também essa preocupação, essa incidência política, né? Porque Scalabrini era um homem muito espiritual e muito social. Ele tinha uma preocupação muito grande com os italianos também, que estavam deixando a Itália no seu tempo. E hoje não são somente os italianos, mas essa saída, ela se estende a muitas outras nacionalidades. Sim, eu creio que é muito importante, é um carisma mais necessário do que nunca em nossos tempos, né? E até de evangelização para o nosso povo cristão, que também muitas vezes é um pouco egoísta do ponto de vista nacionalista, né? E nem sempre está de braços abertos para acolher a todos. Isso sempre existe, né? Essa realidade, muitas vezes, né? De preocupar somente com os seus, né? Com seus cidadãos, com nacionais. Mas, assim, a formação, a incidência também, junto às comunidades, ao povo, as leis que ajudam a abrir também essa mentalidade, né? Uma sociedade que está cada vez mais preocupada. Existe, de um lado, o fortalecimento cada vez maior do mercado capitalista, mas, por outro lado, existe também a preocupação, a incidência, né, de atender pessoas, né, que precisam, porque a migração é um direito, um fato social, é um direito de todas as pessoas. Ir e vir é um direito constitucional na maioria das constituições do mundo todo. E tomara que funcionasse, né, irmã? Mas é assim, viu? A gente fica muito feliz pela missão que vocês exercem, continuam exercendo com ardor, né? Deus continue abençoando vocês. Obrigado, irmão, por esse momento de partilha com a gente, né? E que esse carisma possa envolver muitas vocações, possa também seguir em frente. Sim, verdade. O carisma não é nosso, né? O carisma é de todos, é da igreja. E Scalabrini nos dizia que a pátria não é apenas o lugar onde nós nascemos, mas a pátria é um espaço de pertencimento, de escuta, de criação de vínculos. Tá aí, muito obrigado, irmã Carolina. Aí então, Deus abençoe a todos vocês, viu?